A paz de Deus a todos, irmãos. Então hoje nós vamos gravar mais um estudo a respeito desse tema, irmãos. Eu acredito que gera muita dúvida a respeito do nome Israel, a mudança do nome de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus. Nós vamos estudar porque eu acredito que muitos verão durante o estudo que tinha um pensamento equivocado a respeito desse tema. Então, irmãos, para começar, na verdade, Gênesis 32, do 22 ao 32, irmãos, quando Jacó está voltando de Padã Arã. Nesse mapa, irmãos, a viagem de Jacó, né, em verde, ele saiu aqui, ele tinha 70 anos, ele saiu da parte sul, foi até Padã Arã na parte norte, depois de 20 anos ele voltou. Ele volta com as suas 4 esposas e com seus 11 filhos, quando ele passou o val de Jaboque, a parte rasa, val é a parte rasa do rio Jaboque. O rio Jaboque, irmãos, ele está no meio aqui aproximadamente entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, aqui nesse meio do lado direito do rio Jordão. É um rio que desemboca no rio Jordão, tá bom? Então, essas explicações iniciais para a gente ir para o tema, então. Então, irmãos, está escrito aqui no verso 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Então, Jacó com as suas 4 esposas e seus 11 filhos. Faltava só nascer Benjamim. E ele passou o val de Jaboque. Ele estava voltando de Padã Arã e ele ia encontrar o seu irmão Esaú. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Ele estava passando o rio Jaboque, a parte rasa do rio, o val do rio. E aí, como está escrito aqui, Jacó, porém, ficou só, e lotou com ele um varão, até que a alva subia. Aí, irmãos, esse varão que aparece para Jacó, irmãos, eu creio que seja um anjo, que apareceu ali, foi ali com a intenção de abençoar ele, e ele encontrou com esse ser celestial. Verso 25, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então ele tentou ali, estava lutando com esse anjo, tentando segurar, o anjo tocou ali a juntura da coxa dele. Verso 26, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subia. Porém ele disse, não te deixarei ir, senão se me não abençoares. Né? Jacó está pedindo ali uma bênção para o anjo que está ali, ele está lutando e tentando segurar o anjo. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E o anjo ali pergunta para ele qual que é o nome dele. Ele falou que ele é Jacó. Jacó, porque quando ele nasceu segurando ali o calcanhar do seu irmão Esaú. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó. O anjo falou, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aqui, irmãos, é o X da questão desse estudo. Está escrito aqui, irmãos, o anjo falou para ele que ele lutou com Deus e com os homens. O nome Israel, aquele que luta com Deus, esse lutar com Deus, lutar o com aqui é junto, não contra. Então, Jacó, ele luta com o anjo, mas utilizando a força de Deus. Irmãos, creio aqui que Deus apareceu para ele ali de uma forma tão forte que ele se sentiu já numa forma como seremos lá no futuro com a ressurreição, como o Senhor Jesus explicou ali para os saduceus, que seremos iguais aos anjos, já num corpo
igual aos anjos e forte e lutar com igual. Ele luta com o anjo de maneira igual, equivalente. Para ele conseguir fazer essa luta, Deus estava com Jacó, por isso que ele lutou junto com Deus. E com os homens, esse com os homens pode ser contra, né? Porque Jacó sempre ele lutou lá, sempre contra o seu irmão, depois ele lutou contra Labão também, que tentava enganá-lo com o salário, todas essas coisas. Aqui, irmãos, tem um dicionário que procurei na internet só para corroborar essa ideia. Significado do nome Israel. Israel significa aquele que luta com Deus, ou príncipe que prevalece com Deus. Também pode ser interpretado como aquele que persevera no Senhor. É mais esse sentido aqui. Persevera no Senhor, ou vencedor com fé, né? Aquele que vence com Deus, porque é no sentido de aquele que persevera no Senhor, aquele que trabalha com o Senhor, que está com o Senhor. É nesse sentido. Então o nome Israel, lutar com Deus, é nesse sentido de lutar junto. Aí então, irmãos, verso 29, Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. O anjo acabou não falando, não quis falar o nome dele, Miguel, Gabriel, né? Poderia chamar podia ser um desses, tal, mas não falou, não quis falar. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Quando ele fala aqui, irmãos, que ele viu Deus face a face, eu acredito que Jacó, naquela condição do Senhor aparecer ali, estar com ele, para ele ter uma força sobrenatural e lutar por igual com o anjo, quando ele percebe Deus, ele sentiu Deus nele ali, que ele é como se ele tivesse vendo Deus, estivesse com Deus, que na verdade ele estava, né? E Deus apareceu nessa situação. Então, por isso que ele fala que ele viu Deus face a face, ele sentiu o poder de Deus ali muito forte. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa, né? Ele ficou com essa marca. Verso 32, por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Isso aí foi o anjo que o anjo acabou batendo Jacó na coxa para soltá-lo, e ele ali segurando naquela força de segurá-lo até que o anjo o abençoasse. Então, o estudo é esse, é rápido, irmãos, era mais para desmistificar essa ideia. Israel, aquele que luta com Deus, no sentido de lutar junto, conjunto, e não contra. Tá bom, queridos? Esse era o estudo, então. Convido os irmãos para se inscreverem no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais, canal do YouTube. Quem gostar do vídeo, dê um like e repasse para os irmãos também, no sentido da palavra de Deus chegar a mais irmãos. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos.